A rede de lojas de departamento Magazine Luiza causou um alvoroço lá no dia 18 de setembro, após lançar um programa de trainee, que é tipo um estágio para quem acabou de se formar. E esse programa é exclusivo para negros. No anúncio feito nas suas redes sociais, o Magazine Luiza afirmou que a, abro aspas, igualdade de oportunidades e a inclusão, fecho aspas, estão entre as suas principais causas. Ao afirmar que apenas 16% dos 53% do seu quadro de funcionários negros ocupam cargos de liderança, a rede de lojas parece ter justificado, portanto, que o seu novo programa de trainee funcionará como um dispositivo de inclusão de negros nesses cargos ocupados, em sua maioria, por brancos. A ação da rede de lojas representa o que nós podemos chamar de ação afirmativa, que seria um mecanismo utilizado para corrigir certas desigualdades de origem socioeconômica. As ações afirmativas, elas podem ser aplicadas em forma de políticas públicas, como é o caso das cotas raciais, ou por meio de iniciativas privadas, como é esse caso da Magazine Luiza. Como tudo que é feito nesse sentido, seja por meio de políticas públicas ou de iniciativas de empresas privadas, a ação da Magazine Luiza gerou uma polêmica e provocou inclusive a reação de alguns políticos. O deputado federal Carlos Jordi disse que pedirá ao Ministério Público que investigue um possível crime de racismo por parte da empresa. Ele ainda afirmou que a ação em questão não se configura como afirmativa, mas como uma forma de discriminação, já que utiliza a cor da pele como critério para a escolha dos candidatos aos cargos oferecidos. Respondendo ao político, o perfil da loja no Twitter afirmou que sim, a ação faz parte de, abro aspas, ações afirmativas e de inclusão no mercado profissional de pessoas discriminadas há gerações, fecho aspas, e que é orientada, inclusive, pelo próprio Ministério Público do Trabalho desde 2018. Eu andei checando algumas opiniões pela internet. Muita gente utilizou a velha expressão, sempre volta nesses momentos, racismo reverso, para criticar a loja. Não vou entrar na questão do racismo reverso nesse vídeo. Outras pessoas defenderam o processo de seleção adotado, reafirmando a importância desse tipo de ação, né, para reparar as desigualdades de oportunidades entre brancos e negros. Outras pessoas defenderam, mas fizeram algumas ponderações sobre isso, enfim. Muitos vídeos postados aqui no YouTube que criticam a loja se apoiam em argumentos retirados da experiência pessoal de quem estava ali no vídeo argumentando. Eu vou colocar em algum lugar por aqui um desses vídeos como exemplo disso que eu estou falando. Nesse vídeo, a pessoa começa falando sobre o seu primeiro emprego em uma farmácia e sobre o fato do gerente de lá ser um negro, e segue dando uma série de exemplos da sua vida particular para argumentar que o Magazine Luiza foi sim racista, que as coisas dependem do esforço, mérito, dependendo da cor da pele, aquela história toda. Assistam e avaliem, caso tenham vontade, esse vídeo que eu estou falando. Eu diria que argumentos desse tipo você encontra em qualquer lugar, a todo momento, basta colocar o pé na rua e puxar assunto sobre isso. E eu diria que esse tipo de argumento não contribui em nada para debater seriamente o assunto. É conversa jogada fora. É preciso falar que qualquer debate sério sobre um assunto como esse não pode se apoiar em experiências particulares. É o velho mantra que eu sempre repito: experiências particulares não representam o todo.
Isso quer dizer que eu não tenho certeza de que as minhas experiências pessoais são uma exceção, uma regra, se eu estou em maioria ou minoria quando falo sobre essas, enfim. Não dá para utilizar as minhas experiências particulares como critério para defender ou criticar alguma posição, alguma ideia. É por isso que existem estudos, estatísticas, cálculos, o levantamento de fatos históricos por meio de documentações, a interpretação lógica desses dados, enfim. São coisas que vão muito além do eu acho ou de qualquer experiência limitada pela qual eu tenha passado na vida. Recusar isso tem sido chamado ultimamente de negacionismo. Dito isso, eu afirmo que não tem como considerar sério, razoável ou até inteligente um argumento que se apoie nesse tipo de perspectiva pessoal, e não significa que as críticas sobre a ação do Magazine Luiza sejam todas baseadas em argumentos rasos, como é o caso do vídeo, ao qual eu estou me referindo. Uma ativista do próprio movimento negro, a Letícia Parks, fez uma crítica ao Magazine Luiza, inclusive se valendo de alguns números. E ela diz o seguinte: eles dizem que vão combater o racismo contratando apenas negros, mas a preferência pelo trabalho negro não é novidade, já que é com racismo que se paga salários de fome, como nessa empresa. Os negros são maioria no trabalho precário, como o que se vive na Magalu. O mais ridículo de toda essa discussão é a direita que fala contra o racismo da Magazine Luiza, dizendo que a exclusividade a negros seria racismo reverso. Essa mesma direita é defensora ela própria da precarização do trabalho, alimentando o único racismo que realmente existe. Ser contra o racismo da Magalu e de todos os patrões e capitalistas só é possível lutando pela igualdade salarial entre negros e brancos, homens e mulheres, e denunciando a miséria salarial promovida pelos capitalistas no Brasil, que faz com que sejam 10,6 milhões que passam fome. A Letícia Parks tenta demonstrar, por meio de números, que os salários pagos para os funcionários da Magazine Luiza, em média, são baixos, denunciando um problema ainda mais fundamental sobre o assunto. Segundo a Letícia Parks, os negros são maioria no trabalho precário, ou seja, no trabalho que paga salários baixíssimos. O que a Letícia Parks afirma é algo que se encontra em estudos sobre a divisão de trabalho entre negros e brancos, não é uma afirmação retirada de uma experiência pessoal. Para fazer a crítica à loja, ela apresenta as médias salariais dos cargos ocupados pelos 53% dos seus funcionários negros. No seu site, o Magazine Luiza apresenta um manifesto onde afirma, entre outras coisas, abro aspas, todos sabemos sobre o passado ancestral da população negra no Brasil. A escravidão, por décadas, foi uma história que deixou reflexos sociais que distanciam, excluem e anulam pessoas negras de oportunidades, e essas marcas podem ser sentidas em todos os espaços. Precisamos caminhar juntos nesse processo histórico que só pode ser reparado quando entendemos o impacto do que é estrutural e hoje queremos derrubar essa barreira de forma saudável através da oportunidade, repaginando essa história com responsabilidade. O argumento sobre a herança histórica e o distanciamento que ela causou entre negros e brancos é normalmente utilizado na defesa das ações afirmativas. Do ponto de vista da inclusão perversa, que eu já falei em outros vídeos, a ação promovida pela rede de lojas parece tentar incluir os negros de uma forma mais humana entre os seus postos de trabalho, reconhecendo que por trás da presença dos negros nesses postos de trabalho
há um passado histórico que gerou uma desigualdade que precisa ser reparada. Um outro aspecto de uma ação afirmativa desse tipo é a tentativa de contribuir para uma mudança cultural na sociedade. Ao ocupar espaços de poder pouco ocupados por eles, aos poucos os negros passariam a ser vistos de forma diferente da qual têm sido vistos há séculos. A loja reconhece que sozinha não vai mudar a sociedade, mas, conforme afirma no site, está tentando fazer a sua parte. Por outro lado, adotando o ponto de vista da Letícia Parks, nós podemos dizer que essa ação não modifica estruturalmente a desigualdade, pois ela não altera as relações de trabalho entre patrões e empregados. Nessa relação, conforme a Letícia demonstra ao apresentar os salários dos trabalhadores da Magazine Luiza, os salários são baixíssimos, ainda mais em relação ao lucro que a empresa tem anualmente. Só para reforçar, vale lembrar que a dona do Magazine Luiza é a 8ª pessoa mais rica do Brasil, com uma fortuna acumulada de 24 bilhões de reais. Em outras palavras, a visão da Letícia Parks parece se apoiar mais na perspectiva da exclusão social, argumentando que não existe isso de tentar incluir de forma mais humana, reconhecendo o passado do povo negro, porque isso só desvia a nossa atenção para a exclusão imposta aos negros no Brasil. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as ações afirmativas, as possíveis críticas ou defesas, só que de um ponto de vista liberal, né? Um pensamento tipicamente da direita. Isso para não dizer que esse papo das ações afirmativas só tem a ver com as ideias da esquerda. Pelo contrário, talvez elas tenham muito mais relação com as ideias liberais de direita, mas isso a gente vai ver depois. Então. Valeu!